Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Essa hora que vocês vão estar acompanhando aqui nosso podcast. Esse vai ser o nosso piloto, primeiro episódio, que a gente espera que tenha muito sucesso e dessa vez se perpetue, consiga engrenar, porque é um sonho da gente. Como eu era antigamente, a gente gosta muito de falar sobre os Steelers, e principalmente compartilhar com todo mundo tudo que a gente sabe, o que acontece, e eu espero que engrene dessa vez. O nome vai ser Black Yellow Brasil, para recuperar as origens do nosso novo site aqui do Steelers do Brasil, o Steel Curtain BR. Como sempre, o site é de vocês, não esqueçam disso, mandem sempre a sugestão no Twitter, a gente está sempre ouvindo a todos. Vou apresentar a equipe, alguns nomes vocês já conhecem, outros ainda não, outros estão vindo aqui para ajudar a gente, contribuir para ficar, toda certeza. Tem Germano Coutinho. Tudo bom, galera? Germano Coutinho aqui para debatermos sobre o Steelersão. O glorioso Zé Brasiliano. Valeu, Ricardo. E aí, galera, vamos lá voltar a falar sobre os Steelers, que a gente mais gosta de fazer. Também tenho aqui o Caio Belo. Valeu, pessoal. Vamos lá falar sobre os Steelers. Tem também o nosso grande contribuidor, já é membro do Famuranet, o Danilo Batista. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de Steelers. Também temos quem impulsionou, quem resgatou a vontade da gente de continuar a gravação, o podcast, o site, o Renato Cavalari. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver escutando. É isso aí. Vamos manter a paixão e falar do nosso glorioso time. Então, só apresentando mais uma vez o novo projeto da gente, né, que é o Steel Curtain BR. Dessa vez eu garanto como veio para ficar. O Black Yellow começou bem, começou forte, postagem toda semana. Sobretudo o GIF, a época do draft de 2015, foi muito boa, todo o envolvimento com o site estava muito grande. Mas por motivos externos, da vida, trabalho, faculdade, estava no meio do TCC, acabei deixando o site um pouco de lado. Realmente fiquei no Twitter. Ainda bem que vocês continuaram seguindo a gente no Twitter e continuaram confiando no projeto, que é falar sobre os Steelers aqui no Brasil, em português, esse conteúdo totalmente original que a gente procura trazer para todos vocês. O Steel Curtain surgiu conversando com o Renato, ele veio conversar comigo, perguntando por que tinha parado, o que foi que tinha acontecido, e com muita vontade da gente continuar a falar sobre o time aqui. O Black Yellow, infelizmente, o domínio, eu perdi por vacilo. O GoDaddy acabou se apropriando do domínio, eu não consegui recuperar, eu teria que pagar uma quantia absurda. Não valia a pena, infelizmente não vale a pena para a gente continuar com o domínio do Black Yellow Brasil. Então, conversando aqui com o Renato, a gente teve a ideia de começar o Steel Curtain BR, que a essência da franquia é essa, defesa física e tudo mais. E é nesse ponto que a gente vai começar a falar aqui esse podcast piloto, com relação ao draft, principalmente sobre a primeira escolha, que gerou muita discórdia, gerou muita suspeita de imediato, principalmente diante dos nomes que ainda estavam no board disponível na nossa escolha, nomes que ninguém imaginava que ia cair, como o Miles Jack, o Noah Spence. O Andrew Billings, a gente naquele momento não fazia ideia do que estava acontecendo com ele para ele cair na quarta rodada. Então, passar a bola para vocês. Tem alguma lógica? Vocês identificaram algo por trás da escolha do Burns? O que o front office buscou com isso? Eu encontrei uma lógica. Assim, já faz muito tempo que a gente tem problema de secundária. Eu acho que da temporada passada, retrasada para passada, isso ficou claro e bem evidente. Quando a gente perdeu não, né? 2 ícones se aposentaram, perdeu. Troy Polamalu e Ike Taylor. E aí, nessa temporada passada, apesar de termos draftado 2 cornerbacks, ficou muito exposto. Foi cortado e só acabou voltando depois pro time. O outro lesionou o ombro e faz parte de uma das esperanças aí pra secundária. Então, eu acho que com a destruição da secundária da história dos últimos anos dos Steelers, fez sentido sim. Ficou em aberto pra crítica, porque tinham nomes na teoria melhores, né? Liberato Noboa, que era o nome do Miles Jack, Noah Spence, tinha também o Andrew Billings, que não sabia, até hoje não sabe o que aconteceu para ele ter caído tanto. No final das contas, a pick fez sentido sim, teve lógica sim, porque fez parte de todo um projeto de uma destruição e passando por uma reconstrução. Então eu passei depois de ter criticado, eu passei a gostar bastante. Eu acho que essa nossa escolha, ela pode ser explicada pelo fato do nosso time estar pronto para ganhar agora. A gente tem que entender que o nosso time está pronto para ganhar agora. O Big Ben está digamos assim, nos últimos anos de
nível alto dele, e o nosso coaching staff, eles tentaram escolher jogadores que viessem para render logo, render de primeira, especialmente para a área do nosso time que é a mais fraca, ou que seria a mais fraca, a secundária. Então, a escolha do Burns, para mim, ela reflete bastante isso. Eu acho que, na verdade, a escolha baseada na posição foi correta. O que eu acho é que talvez o jogador que nós escolhemos, talvez ele não fosse o nosso alvo principal. Mas, assim, a motivação por trás da escolha eu acho que foi essa. O nosso time está pronto para ganhar agora e a gente tem que fortalecer as partes mais fracas do time para tentar conseguir chegar no Super Bowl, enquanto o Big Ben ainda aguenta. Tá, nesse tópico de que ele é o jogador que a gente precisa ganhar agora, de últimos anos do Big Ben, as análises todas que eu li eram que o Burns é bom, ele tem um upside, ele tem um potencial alto, mas dessa classe de cornerbacks, ele é um dos mais crus de todos. E ainda por cima, além de cru, ele é um cara que as melhores jogadas dele, os melhores lances, eram em marcação homem a homem, marcação pressão, enquanto o Steelers teve a maioria das suas jogadas com cobertura de zona. É nesse ponto que eu não consigo entender a relação entre o modo ganhar agora e a escolha do Burns. Eu acho que essa escolha se explica, como eu falei, pelo fato da posição ter sido certa, da gente precisar de alguém para secundária. Mas eu acredito fielmente nisso, que a escolha do Burns ela foi uma escolha meio de pânico, porque na minha opinião, ao que parece verdade, a nossa escolha seria o jogador que foi escolhido anteriormente, a nossa pick, pelos Bengals, que foi o William Jackson III. Talvez ele fosse o cornerback que a gente tivesse como alvo principal. E como os Bengals pegaram ele uma escolha antes, a gente meio que ficou não é nem sem saber o que fazer, mas na sequência da posição dos jogadores seria o Burns, apesar na minha opinião, de muitas pessoas ter sido um reach. Em relação a ele ser cru e ao fato de ele ter a marcação que ele usava no college não ser tão compatível com o nosso esquema defensivo, talvez ele tenha sido trazido também para ocupar um lugar que o Ike Taylor fazia, porque o Ike Taylor ele jogava muito também na marcação homem a homem. Muitas vezes a gente botava ele no melhor wide receiver do outro time e deixava ele marcando, como muitas vezes ele fez contra o AJ Green, por exemplo, apesar de os resultados não terem sido dos melhores. E talvez a explicação da escolha dele, além do fato de ter sido, entre aspas, uma escolha de pânico, na minha opinião, foi pensando no papel que o Ike Taylor costumava fazer na defesa, que era justamente ficar colado no principal wide receiver do outro time e a partir daí marcá-lo pelo resto ou pela maioria do jogo. Eu discordo, mano, em um ponto. Eu não acho que foi uma escolha no pânico. Eu penso o contrário. Realmente concordo com o fato de que a nossa pick era o William Jackson e ele era o cara que a palavra é ideal pro momento. É o cara que ia chegar e que eu acho que ele talvez não fosse titular de cara, mas podia pegar o bonde andando, se adequar ao esquema, com o tempo ser titular nessa defesa. Só que eu não acho que foi uma escolha no pânico pelo seguinte, pelo fato de a gente esse front office tinha certeza que eles iam de secundária e provavelmente de cornerback. E eles com certeza tinham um board, isso é óbvio. E o próximo nome do board deles era Artie Burns. Então eu acho que não foi um panic pick. Eu acho que eles queriam o William Jackson, tava tudo certo para eles pegarem o William Jackson e os Bengals chegaram e pegaram ele. Então, eles foram lá e pegaram o próximo nome na lista. É sempre aquela ideia do the next man up, the next man on the list. Então, para mim fez sentido. Por isso que eu não acho que foi uma escolha de pânico. Tanto é que eu acho que foi a pick mais rápida o papel a ser levado, a ser escolhido lá no draft desse ano. Foi muito rápido. Eu lembro como se fosse ontem. Aliás, como se fosse hoje. Ele levando lá o papel muito mais rápido do que a gente esperava. Na atenção, daqui a pouco o papel já chegou. Então, eu acho que não foi, no caso, uma pick no pânico. Não, independente do William Jackson estar no board disponível ou não na nossa escolha, eu acho que o Burns já era o nome certo do Tony. Aquele nome não. Eu conheci o menino, vi a história de vida do menino, vi o menino jogando os vídeos dele, então vai ser esse cara que eu vou bancar. Não acho que o William Jackson era o nome certo, unânime, não. Pra gente poderia ser, pra torcida, pra mídia, porque como a gente sabe, o Steelers vai contra toda a obviedade que existe nesse mundo. Eu lembro até do Zé falando, no grupo
conversando com a gente falou centenas de nomes durante 6 meses pro draft. Em nenhum momento o nome do Burns era citado. Então, é isso que o Steelers faz, vai contra qualquer lógica da gente, e o que resta pra hoje é confiar no que eles fizeram, dar o benefício da dúvida. 2 anos atrás o Chazier foi contestadíssimo também, no momento que queriam dar Chris Bernard na hora, tem outros nomes também disponíveis, não me recordo agora, e o Chazier é o que é hoje. Ô, Ricardo, e exatamente isso que eu ia falar, assim, que se levantou a questão se o pick teve lógica. Aí, pra mim, eu só fiquei observando nos grupos, tal, dessa vez não participei quase nada do processo de draft, mas pra mim foi um pick totalmente lógico, assim, dos Steelers. Os Steelers têm 2 tipos de picks bem definidos, assim, ou é aquele cara que a gente acha que é hit, só que o Tony foi lá e se apaixonou pelo cara e se apaixonou pela mãe do cara, pela família do cara, como você falou, e fez todas as entrevistas, e ele decidiu, botou na cabeça que ia draftar aquele cara, ou é o BPA, né, clássicozão, assim, que tem acontecido, De Castro, Jarvis Jones, são esses 2 tipos de picks. O Art Burns foi o pick que o Tony queria fazer, entendeu? Muito claro isso. Lógico que acho que se tivesse um valor muito grande sobrando, um cara top 5 sobrasse naquela posição, aí ele pegaria, mas eu acho que o Burns não era aquele cara do desespero de tipo, meu Deus, não tem mais ninguém, vou procurar aqui que é o mais alto e mais rápido, como a gente faz no Madden, e draftou o cara. Acho que não. Os caras estão no negócio faz muito tempo, assim, pra agir dessa maneira. Pelo contrário, acho que foi um pique muito estudado, entendeu? Lógico que acho que se o William Jackson estivesse livre, talvez considerasse ele um valor melhor do que o Art Burns, mas o Art Burns foi um pique muito lógico. Foi pique de cara de Mike Tony, essa escolha. Eu acredito que é nessa linha de raciocínio aí que o pessoal falou, entre ser pânico ou não, em ser o nome da lista, entre ele ser um dos picks ou talvez o pick mais rápido do primeiro round. Uma coisa que eu percebi também é que a posição na secundária, a posição de cornerback, ela foi muito inflacionada. Se a gente pegar aí a lista das picks, 3 cornerbacks saíram até a posição número 11, né? E muitos mocks traziam, por exemplo, o Eli Apple lá pra gente, lá no final do board, e ele acabou saindo ali na posição 11, se não me engano, pro Giants, né? Desculpa, ele saiu no 10 pro Giants. E outro nome que se falava muito em alguns mocks era o Mackenzie Alexander, né? Que eu também, na hora que ele estava disponível, pensei que o Steelers poderia ir com ele, acabou não indo, né? Então, acho que assim, o fato da posição ter sido inflacionada, a gente tem aí o Art Burns foi o último cornerback escolhido no primeiro round, na primeira rodada, e ele foi o 5º, né? Ou seja, saiu o William Jackson terceiro e já tinha saído mais 3 ali no top 11. Então, acho que o fato de ter inflacionado a secundária, assim como o possível pick do safety que o Oakland Raiders pegou lá, o Carl Joseph, que eram possíveis nomes na nossa lista, acabaram influenciando muito na escolha do Burns, que vocês mesmos falaram aí que ninguém colocava nos mocks, ninguém colocava na primeira rodada do draft, né? E só um outro comentário em relação a Mackenzie Alexander, que todo mundo colocava, ou muitos colocavam no final da primeira rodada, ele só foi escolhido quase lá no final da segunda, né, pelo Vikings. Então eu acredito que um dos fatores aí que realmente fizeram dessa pick uma reach foi essa questão da inflação da secundária na primeira rodada. Acho que muitos jogadores, 2 safeties saíram antes da nossa pick, né, do Raiders e do Falcons, e só então a gente tinha as poucas opções, eu diria, a fim de realmente pegar alguém na primeira rodada. Então acho que essa questão de inflacionar contribuiu muito para que acontecesse essa pick logo na primeira rodada e dividisse muito a opinião dos torcedores, né? É justamente esse negócio. Você pega o Burns, foi o hit, mas se tivesse pego o Mac Alexander, não teria sido hit. Mas, na verdade, hoje a gente... teria sido, porque o cara saiu quase na terceira rodada, né? Depois do draft, você começa a ver o cenário de uma forma bem diferente do que se via antes do draft. É mais fácil analisar agora, né? O que eu discuti no momento, que pensando muito, que me deixou mais revoltado na hora, ainda de cabeça quente com a escolha do Burns, foi um pouco isso foi no momento cabeça quente, sendo bem claro, a franquia foi contra as suas origens
com relação ao draft, como o Zé falou, de ser o melhor jogador disponível, de ver aquele talento como o Miles Jack caindo, independente da posição, independente da need que o time tem, da necessidade, escolher ele de olhos fechados, mesmo sem ter estudado o cara, mesmo sem ter feito nada com o cara antes. Isso que me deixou extremamente chateado foi ter a franquia, o Colbert tomando essa decisão de imediato. Porque a gente que gosta de acompanhar draft, querendo ou não, a gente acaba se influenciando muito pelo que a gente tá vendo agora, a febre do Twitter, né? O draft Twitter, o Pro Football Focus também, vem com aquelas estatísticas doidas que só eles entendem, mas que a gente acaba se iludindo, pensando que aquilo é uma verdade universal, que eles estão corretos. E eles ranqueavam justamente esses jogadores de sensações que estavam disponíveis lá, como no Space Man Jack, como jogadores de elite, e o Burns como a escória do draft. Não é à toa que no fim do draft o Pro Football Focus botou o Steelers como um dos piores times, se não o pior. Time escolhendo jogadores, porque não foi aquela escolha de jogadores queridos pela mídia. Principalmente as duas primeiras escolhas, o Sean Davis e o Burns. Mas foi só no momento. Hoje eu estou mais equilibrado. O Danilo até logo depois convidou para escrever no Fumble da Net. A senha que ele me deu para ter acesso era algo relacionado ao Burns, com palavras negativas que ele me deu para poder escrever, mas hoje resta acreditar. Vi o Burns é um cara, a cara do Steelers, um cara bastante humilde. Você vê na cara dele o modo como ele fala, o modo como ele se veste, a história de vida dele. Isso tudo deixa a gente mais sensibilizado, por exemplo, também com a escolha. E a gente também tem que lembrar que a posição de corner hoje é uma coisa que mexe muito com a cabeça do cara. Se o cara é queimado no lance do jogo, o cara vai se destabilizar o resto do jogo todinho. Cortez Allen mesmo era o mestre nessa arte de perder a cabeça e pronto. Ele começou bem quando não tinha restabilidade, e quando ganhou o contrato. Você, o cornerback número 1, lascou, fudeu. Desaprendeu a jogar, se machucou e pronto. E o Burns já passou por muita coisa na vida. Começou a jogar muito cedo, assumiu o papel de pai de família, podemos dizer, na adolescência ainda, quando o pai dele foi preso, se não me engano. A mãe dele faleceu ano passado também, recentemente. Então, um cara forte, que não se deixou abalar, continuou jogando, continuou na linha. Então, vamos ver. É isso que estou na esperança, me segurando a isso, para que o Burns se encaixe nos próximos anos. Acho que ele vai ter impacto esse ano já. E o que vocês acharam do Sean Davis aí no segundo round? Gostei demais. Foi a pick que eu mais gostei. Foi o Sean Davis. Gostei muito mesmo. Porque o que eu tô vendo por aí, principalmente as avaliações americanas de Twitter, do Pro Football Focus, é o seguinte: eles estão avaliando o Sean Davis como cornerback em Maryland. Ele jogou como corner, e realmente o desempenho dele não foi muito bom. Mas muita gente não entendeu ainda que ele não vai ser corner aqui. Ele veio, e foi muito claro isso na entrevista do Colonel Lake, que ele veio para ser strong safety. E é a posição que ele mais teve destaque. Além disso tudo, o que eu mais gostei dele é que o cara é um gênio. Todo mundo tava metendo um pau nele porque ninguém conhecia, porque os sites botavam ele lá pra terceira, quarta rodada. O cara é um gênio. Então, com a cabeça que ele tem para se adaptar e para aprender a jogar na nossa defesa, que é bem complexa, já é um passo. E eu acho que a disputa de posição entre ele e Robert Golden vai ser muito boa de assistir, porque eu aposto muito no Robert Golden nessa temporada, e eu acho que o Sean Davis vai chegar bem, porque eu gostei muito da pick dele. Ele como strong safety, eu acho que ele vai fazer diferença. Na hora, eu como boa parte da torcida, imagino que tenha ficado chateada com a escolha, mas depois que eu fui esfriando a cabeça, eu também gostei bastante. Fisicamente, ele tem tudo para dar certo, e como o Caio falou, ele é um gênio. Ele fala, acho que são 4 línguas diferentes. Ele é um cara que todo mundo diz que ele chegou e já está dominando entre aspas, mas está pegando rápido o playbook, está se adaptando muito rápido. Mas para mim, se o Sean Davis chegar e fizer o que ele está parecendo prometer, eu acho que ele vai ganhar a posição até fácil, viu? Até me surpreende assim ele vai chegar e vai disputar a posição, porque para mim eu acho que ele vai chegar e já vai dominar a posição, assim. É o que eu espero, que ele seja o titular já futuramente já do time. Acho que ele vai ter mais facilidade para dominar a posição do que o próprio Artie Burns. Então,
É o que eu ia dizer agora. Sinceramente, eu gostei mais da pick de Sean Davis do que Artie Burns. Eu acho que o impacto de Sean Davis no time vai ser mais rápido do que o de Artie Burns, principalmente porque um aspecto que foi trazido por ele nesse último ano dele em Maryland, ele teve vários tackles, se eu não me engano, eu acho que ele teve mais de 1.000 tackles. Isso para o strong safety, que é a posição que a gente tá precisando para ele jogar, é muito bom. E muita gente criticou pelo fato dele ter ido mal como corner, só que a gente sabe que ele não veio para ser corner aqui. E outra coisa que me deu uma lembrada é o nosso problema de marcar tight end. Talvez ele seja utilizado assim, marcando tight end no passe, e talvez funcione. Eu acho que pelo fato dele ter experiência jogando como corner, pode ser que isso ajude muito, e ele venha realmente para causar um impacto aí já na primeira temporada. Não sei se logo no início, não sei se lá pro meio da temporada, mas eu acho que ele em algum momento vai pegar a posição do Robert Gold. Porque é muito difícil uma pick de segunda rodada desagradar, né? Normalmente a escolha de primeira rodada é ame ou odeie. Ou gera um amor instantâneo na torcida, como foi o do David Castro, ou gera um ódio geral. Mas Lima Suíde todo mundo adorou na época. Começou a odiar depois que ele começou a mostrar o talento dele ou a falta de talento. Mas normalmente o pick de segundo round nunca é hit, né? Porque é um segundo round, é uma aposta. E normalmente você pega um jogador de valor, entendeu? Que normalmente é o cara que sobrou do primeiro round. É muito difícil a pick de segundo round desagradar no momento pós-draft, né? Pode desagradar depois da carreira, né? Como o pessoal tá citando os exemplos aqui no chat. Uns stats do Sean Davis, ele começou 40 dos 50 jogos dele no college, em Maryland, no caso, 319 tackles, 5 interceptações, 2 sacks e meio. E jogando de safety, depois no senior year, sendo trocado para cornerback. Eu não vi o perfil exatamente dele, né? Só acompanhei as notícias por cima. Eu queria saber se ele é um safety agressivo ou é o safety de aguardar e dar o tackle, né? Eu acho que eu errei. Eu pensei que ele tinha um número aí para mais de 1.000 tackles na carreira dele no college. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que eu vi isso, vi esse stat dele. O cara tem 1.000 tackles na carreira de college. Na carreira inteira de college, 1.000 tackles não, pô. Não, pai, possível. Não, pô, não. Eu acho que eu fui muito a fundo. O cara tem 1.000 tackles na NFL, já é Hall da Fama. No college de 3 anos, jogando em secundária ainda. São 319 tackles, 221 solo, 98 assistidos, 10 tackles for loss e 2 sacks e meio. Eu acho que o que eu confundi foi a casa decimal mesmo. Eu acho que foram 100 tackles só na temporada passada. Eu acho que o status é esse. Eu viajei legal. Uhum. Eu acho o Sean Davis muito freak. Muita cara do Steelers, um jogador desse. No momento também foi aquele nome, o Sean Davis não era o que estava liderando o board, mas depois você parar para analisar. O cara é um monstro pela força que tem, pela altura, correu as 40 jardas em 4.4 segundos, a quantidade de tackles. Até comentei ontem no Steel Curtain, falando da vontade que o Mike Tomlin tá em recuperar o time e fazer tackles, que passou um tempo que para dar um tackle nesse time era motivo de comemoração, todo mundo, o pessoal desaprendeu a fazer tackle, até aquele jogo contra o Dolphins, um touchdown do Charles Clay, que o Polamalu, não lembro quem foi também fazer o tackle nele, foi vergonhoso aquilo, foi algo que você jogar o controle e quebrar tudo, foi horrível, ali foi o auge. O pessoal tava ficando velho e tava desaprender, né? Exatamente. Com a incapacidade da tackle, faltando a agressividade na hora do tackle. Então, e é isso que o Tomlin tá querendo recuperar agora, não só com a escolha do Sean Davis, também com a escolha do Tyler Matakevich na 7ª rodada, que é outra máquina de tackles. Essa vontade da equipe voltar a ser mais física, já se recuperou um pouco na temporada passada, mas isso aí deixa ou para outro episódio ou para hoje, não sei, depende do andamento do assunto. A questão de ser físico é porque, eu repetia muito isso,
tem que ter consistência. Consistência é uma palavra importante, principalmente para defesa na NFL, porque você não pode ser agressivo em 9 drives e você permitir 30, 40 jardas. Essas coisas assim, de ceder corridas de QB para muitas jardas, esse tipo de coisa que tem que ser coibido. Né? Você ceder 3, 4 jardas por corrida é uma coisa, agora você segura e sai de 30, sai de 40, tanto por cima quanto por baixo, é complicado. Esse tipo de coisa que o Mike Tomlin deveria gerenciar e temporada passada mesmo teve vários problemas em relação a isso, consistência da defesa. E outra coisa, me tira a dúvida aí, Ricardo, mas o Sean Davis estava era um dos nomes aí que estava no topo da lista do Spark. Sim, era, se não me engano, terceiro safety, era um dos principais nomes. Acho que ele só perdia mesmo pro Ramsey, pro Jalen Ramsey não, só pro Ramsey, se não me engano. Então... Não é muito atlético, pô. O cara é muito atlético, isso aí não tem que discutir, não. E como me falou, aliando com essa inteligência que o cara tem, conhecimento que o cara parece ter, e principalmente a família dele, o pai dele ser torcedor dos Steelers, e ele falar que cresceu ouvindo as histórias de como a defesa dos Steelers era, como o pai dele acompanhou, então o cara deve estar numa estiga monstruosa para jogar logo. Vai entrar em campo mostrar serviço. Eu não acho que vai ter disputa, como o Zé falou, com o Golden, não. O cara já chega, se tem um roubo que chega aí, se vai ser titular, é o Sean Davis hoje. Não tem o que falar, não. Tenho certeza disso também, certeza absoluta. Eu vou muito na linha de raciocínio de vocês aí. Eu acho que muito da escolha dele veio pelo cara ser um freak, não só um gênio, não só ter os números e as estatísticas, mas acho também pela questão muito do que você escreveu ontem, Ricardo, a respeito da recuperação dos fundamentos básicos, né? Acho que o time precisa da tackles, né? A gente revê jogos aí dos últimos 2, 3 anos e é horrível ver como os jogadores, principalmente tight ends, escapam pelos braços da nossa secundária, da nossa defesa em geral, né? E eu acho que o fato dele ser muito agressivo vem para contribuir muito com isso. Eu só acredito que ele vai conquistar a titularidade no decorrer da temporada. Eu não acho que ele entre de cara. Eu acho que o Golden deve receber uma chance aí, mas em relação a talento, em relação a potencial, acho que a franquia confia muito no Sean Davis. Eu acho que no decorrer da temporada, não sei lá pela bye week ou no decorrer do que ele for mostrando, né, acho que ele vai conquistar essa titularidade. E também concordo e também acredito que o impacto dele pode ser muito entre os nossos 3 primeiros picks aí. Eu acho que ele vai ser o que vai causar o impacto mais rápido. Mas com certeza, quando a gente fala de impacto imediato, é o impacto ao longo da temporada, né? Acho que só aconteceu recentemente com o Le'Veon Bell e acho que o Dupree, né? Em outros casos não acontece, não. Mesmo assim o Dupree perdeu um pouco o espaço depois do decorrer da temporada. Exatamente. Na defesa é muito mais difícil do que no ataque, né? Ataque é skill position, é o cara pegar a bola e tentar fazer alguma coisa com o talento que tem. Na defesa não é só assim, né? Eu tô pra ver como é que vai ser o desenvolvimento do Hargrave nessa defesa essa temporada. Quantos snaps ele vai ter, se ele vai ganhar essa vaga aí do Big Dan McCullers como nose tackle, que eu acho que não vai. Eu acho que Big Dan vai tomar a vaga de nose tackle titular aí, que era do McClendon. Eu acho que o Hargrave vai ser mais ou menos como o Sean Davis, ele vai pegar durante a temporada a posição, mas eu boto fé também no Hargrave. Ele vem de uma escola pequena, mas teve números avassaladores, então tô ansioso pra ver esse cara jogando também. Eu acredito que eu já não acho que ele vai ter um impacto nessa temporada, né? Até por algumas entrevistas aí do Hayward, ele ainda realmente está bem cru, só que ele é um jogador de potencial extremamente grande. Então eu acredito que ele vai entrar mais na situação do que foi o Stephon Tuitt. Eu acho que ele vai aprender bastante no primeiro ano, tentar contribuir, vai ser um pouco ali da sombra dos jogadores de linha. Eu acho que o McCullers ele vai herdar essa posição, né? Obviamente ele vai ter um ano de teste e eu acredito que dependendo do desenvolvimento nos treinamentos aí do Hargrave, ele pode pegar essa posição ano que vem. Eu ainda não estou confiante que ele deva conquistar a vaga nem no decorrer dessa temporada. Acredito que ele deve sim ganhar alguns snaps, mas em algumas situações de jogo onde ele não vai influenciar tanto assim. Eu acho que vai ser um jogador de novo de extremo potencial e eu acho que a franquia, né, acho que o time não quer, né, acho que
Acho que o front office não quer estragar esse potencial, às vezes, jogando um cara cru em campo, assim. Então, acho que ele vai aprender bastante, né? Vai receber bastante conselho e orientação aí do Cameron Hayward, para que no ano que vem ele esteja mais preparado e possa ter um bom impacto, assim como teve o Tuitt. É porque jogar na linha do Steelers é difícil pra caralho. O próprio Hayward sofreu uma barbaridade nisso, assim que chegou, já tinha que chamar ele de boost, porque não encaixou na primeira, demorou pra encaixar na segunda, a partir da terceira temporada foi quando ele engrenou. Tuitt, um ponto fora da linha, no primeiro ano começou a entrar, no segundo já causou impacto. O Tuitt, desde que eu acompanho os Steelers, você sabe que eu acompanho já faz um tempo, acho que foi o que mais evoluiu, o que evoluiu mais rápido na linha dos Steelers, né? De chegar ao próximo do seu potencial máximo, assim, foi o Tuitt. A gente já teve algumas, Brett Keisel demorou, né, tal, Zig Hood nunca chegou a lugar nenhum, o Tuitt evoluiu muito rápido, pô. O cara é novo ainda, é menino. A gente falou essa semana, ele já quis tirar toda a pressão em cima do Hargrave, falando que ele vai ter tempo para se desenvolver e que tem caras na frente dele que estão esperando uma chance, como o McCullers, que já está na equipe há 2 anos, tem o Walton, que chegou ano passado, tem o Ricardo Matthews, que veio do Chargers, vamos ver o pacto que ele vai causar. Então o Hargrave vai ter o tempo dele para poder se desenvolver e se fechar essa linha nos próximos anos. Essa linha tudo para ser espetacular, com Hayward, Hargrave e tudo. Acho que essa temporada até porque é uma posição que você não precisa jogar muito para você se desenvolver, você desenvolve mais no treinamento e sabendo como a sistemática do negócio funciona como um todo. Você não precisa estar lá precisando de tantos snaps assim. Aliás, se você pega muitos snaps quando você é novo, muito jovem, assim, muito cru, talvez até prejudique no seu desenvolvimento, porque vai ficar lá perdido, né? É um lugar do campo que você não pode estar perdido. Você precisa saber muito bem onde você está, a linha defensiva, principalmente dos Steelers, que é o volante de como tudo funciona lá. Se não funcionar direito a linha, nada mais vai funcionar. É por isso que é importante trabalhar direitinho o cara. Não, é melhor colocar um veterano meia boca do que um novato meia boca lá, ali na linha defensiva. Meia boca assim, ainda meia boca, não desenvolvida. Eu acho também que o Hargraves ele vai ter uma chance, digamos assim, melhor que o McManus teve quando chegou aqui. Porque quando o McCann chegou aqui, o McLendon ainda era o titular e não dominava a posição. E também porque o McCullers ele não tem tanto poder de penetração, digamos assim. Ele não vai muito atrás do quarterback. O Hargraves, apesar de talvez não contribuir tanto na primeira temporada, ele, pelo tape dele, parece que ele tem um poder maior de chegar no quarterback adversário. E como a gente usa muito o nosso nickel, que a gente bota 4 jogadores ali na linha defensiva, talvez nessas situações ele possa até aparecer um pouco mais do que o McCullers apareceu na primeira temporada dele. Vai ser muito interessante porque o Hargraves vai poder entrar no lugar ou do Tuitt ou do Hayward nessas situações e dar um descanso para um dos dois, coisa que eles estão merecendo. Porque temporada passada mesmo, eles jogaram basicamente quase todos os snaps da defesa. Nesse lado que Germano falou dele ter chance, dele ter um estilo de chegar no quarterback, dos scouts dele, só no Senior Bowl e no Shrine Game, 2 jogos, ele teve 54 snaps em que ele foi pressionar o quarterback, coisa pra caramba, e nesses 54, em 4 chances ele apressou o passe do quarterback, 4 hurries, e mais um sack. Então, ele gosta desse estilo de, mesmo saindo do interior da linha, ir atrás de quarterback, mas uma desvantagenzinha que certamente vai colocar ele um pouco atrás na ordem de escolha, é que ele repete muito o mesmo movimento. Ele não tem tanta variedade de movimento de pass rush como quem joga há mais tempo, como um cara mais veterano, já tem desenvolvido. Além disso, ele tem um probleminha de braço um pouquinho curto. Então, ele é muito rápido, mas se o OL conseguir lidar com essa velocidade dele, pode dar problema para ele se desvencilhar desse bloqueio. Então, é uma escolha de terceiro round também, não é o cara que é selecionado para entrar imediatamente no time. É um cara para ir entrando de rotação, acostumando com o esquema e em 2 ou 3 anos
começar a contribuir efetivamente pro time. Dos skills dele, das habilidades dele, na hora do rush, é excelente. Agora, jogar na linha lá, ele vai ter que aprender a ocupar jogador de linha ofensiva, né? É a principal função lá, é a primordial lá nessa linha defensiva. E se ele não for bom nisso, ele não vai ter espaço, né? Ele vai ter que aprender isso. Não sei se ele já tem essa capacidade ou se não tem, ele vai ter que fazer isso, ocupar, forçar double team em cima dele, esse tipo de coisa. É isso que ele vai ter que aprender, né? E é justamente o que você disse, não dá para esperar isso de um jogador de terceira rodada, dá para esperar que ele aprenda isso. É isso que ele tem que aprender para poder jogar nessa linha. Complementando as outras escolhas que ainda faltam pra gente falar, então a gente teve o Gerald Hawkins na quarta rodada, uma escolha que parece ter sido a mais low profile do time, mais discreta, mas que pode contribuir bastante pela versatilidade dele. Depois passou um tempo no draft ocioso, ele ficou acompanhando até a sexta rodada por conta das trocas que foi envolvida pelo Scooby e pelo Boykin. Até viu o Travis Finney, que é outro freak de Washington. Washington vem formando os atletas defensivos nos últimos anos. Bons prospects, o Peters, o Danny Shelton, e o Finney teve sua carreira prejudicada por conta das lesões. É um cara extremamente rápido, conseguiu correr 4.4 segundos no Combine depois de sofrer uma cirurgia no joelho, não sei muito bem o que foi que ele teve no joelho. Isso é absurdo porque o cara fez. Não acho que ele vai ter que contribuir no time essa temporada, até porque ele ainda é muito fraquinho. Chegou como chazier, chegou precisando compartilhar umas aulas na academia com o James Harrison. Mas pode ser uma surpresa nas próximas temporadas. E esse ano pode contribuir no special team justamente com essa velocidade dele. É um cara que tem 17.5 tackles for loss na última temporada, mesmo jogando muito limitado por conta das lesões. Por último, teve o DeMarcus Ayers, o Wires, que vem para ser aquele cara para jogar no slot, o cara baixinho para conseguir as jardas depois da recepção, faz ótimas rotas, tem mãos muito seguras. O cara teve um drop, se não me engano, na última temporada todinha, em mais de 100 bolas lançadas em direção a ele. Então pode ser o alvo seguro para Big Ben em alguma situação, um elemento de surpresa para esse ataque, que agora está sendo o Bryant. O Bryant era aquele brutamonte, ganhava no alto, muito físico, e o Wires vai ganhar na velocidade, realmente. Ainda vai contribuir para os retornos, né? Já tá nos OTA, já tá treinando o retorno junto com o Eli Rogers, e o Wires vai chegar, já tá nos OTAs treinando junto com o Eli Rogers, o retorno de punch, para tirar todo esse peso das costas do Brown, que morre de medo de acontecer alguma coisa com ele nessas situações. O Brown não ficou muito feliz com isso não, né? Mas aí, Ricardo, o Brown quer ir levar pra endzone toda hora. O problema é que a gente pega um Jacob Jones da vida, esse cara vai retornar, aí chega os Steelers, tá perdendo o jogo por 4, vamos colocar o Brown pra retornar, meu amigo. E sabe como é que tava o negócio, tá? Todo jogo era apertado, todo jogo era complicado, e o Brown toda hora retornando, porque o time tava dependendo do cara pra fazer TD de retorno também. E nessas situações aqui, obviamente o Brown vai continuar ajudando. Quando a situação estiver apertada, precisar de uma jogada como essa, um retorno de muitas jardas, o Brown vai entrar em campo, mas geralmente se ele vai estar ganhando por 2 posses de bola, vai botar o Brown lá para retornar, Deus do livre, acontecer alguma coisa. Eu acho que se eu não vejo ele ainda muito firme na disputa pela posição 5 de wide receiver. Eu acho que para mim ele tem que demonstrar um bom jogo aí no special teams, né? Principalmente retornando kickoffs e punts, não sei como que vai ser a distribuição disso. Principalmente que uma das maiores preocupações do time hoje, ou da torcida hoje, é lesão no Antonio Brown nessas questões de retorno, né? Quem que não queria? O cara é bom? Mas a gente fica suando frio quando vê ele retornando e vê um monte de brutamonte correndo atrás dele, e dependendo de jogos, principalmente jogos de divisão, a rivalidade ela é maior, então essa questão de
hits para lesionar o cara, pode ser muito preocupante. Então, acho que a velocidade do Ayers aí é a chave para ele se manter no time, mas eu acho que mais para contribuição de times especiais, né, retornando chutes e punts, e eventualmente numa situação aí entrando em campo quando ele for também o quinto recebedor do time. Acho que eu não vejo muito além disso, não. Assim, sempre a gente fica otimista que o cara lá da quinta rodada vai contribuir, o cara da sétima rodada veio para fazer isso, mas quem desses caras talvez nem chegue na temporada, entendeu? Porque tem sido uma recorrência assim, os Steelers já todos, não sei o que vai, já não sei o que, quando vê 3 são dispensados, 4 são dispensados, os caras não estão nem chegando. Teve jogador que foi dispensado rapidinho, assim. Ano passado mesmo foi uma reca, né? O Grant e o Tigre foram dispensados antes mesmo de começar a temporada. Eles escolheram de quarta e sexta rodada. Depois voltaram para o roster, mas foi aquele pânico na hora. Pô, escolheu o cara na quarta rodada, já mandaram o cara embora. Parece que nem estudaram para draftar, assim, nem nada, né? Foi aquela de... exatamente. Tipo, Madden, né? Assim, vou lá pegar qualquer um, quando vê os atributos do cara, vai embora. Não precisa não de você aqui. É sempre isso, né? E eu acho que, se bem que, como os Steelers têm perdido jogadores consistentemente, alguns jogadores têm saído, acho que até para preencher roster, os caras não vão ser a quantidade de dispensados não vai ser tão grande assim, não. Para encerrar todo esse assunto sobre o draft, temos o Tyler Matakevich, que é uma promessa. O Walter Football falou que foi a melhor escolha do draft, foi esse cara na sétima rodada, que é aquele cara também, assim como o Sean Davis, tem a cara do Steelers por jogar com coração, todo mundo fala, é capitão da defesa lá de Temple, é uma máquina de tackles e tudo mais. O que vocês acharam dele? Qual a contribuição que ele vai dar já? Se ele vai dar uma contribuição a esse time? Vai ficar no lugar do Sean Spence, no Special Teams? É aquele pique de clássico do Steelers, né? O cara era capitão lá, melhor jogador da defesa e tal, e tem que ver se o cara tem aptidão técnica e física para jogar na NFL, né? Às vezes o cara tem os atributos mentais perfeitos para a NFL, mas não tem o físico, né? Às vezes não é rápido o suficiente, às vezes não tem a técnica de tackle adequada, tudo isso. Vai depender de como ele se encaixa, se vai se manter no time. Aquele pique de sétima rodada sempre vale a pena fazer, né? Como o Ricardo estava falando mais atrás, o Matakevich é maquininha de tackle também. As 4 temporadas dele em Temple, em todas ele teve pelo menos 100 tackles. 2012, 101, 2013, 137, 2014, 117, 2015, 138. Nesse tempo todo, somando 7 sacks, inclusive. São bons números. Não tem mil tackles, sempre né? tem, né? Se ele consegue ir pro next level, né? Como chama nos Estados Unidos, se ele consegue produzir em nível profissional, se conseguir, excelente. É o que a gente espera. É o que eu falo, é uma aposta que vale a pena na sétima rodada. Também não é aquele cara que não se pode esperar essa produção na NFL, porque se essa produção dele no college pudesse ser esperada na NFL, ele teria sido draftado no começo do draft, não na sétima rodada. Ele caiu tanto porque ele é o cara que tem deficiências aí. Se ele conseguir superar as deficiências que tem para ter caído tanto, vai ser ótimo. Vale a pena. O cara que vai entra no Special Teams, vai ter a chance, né? Se produzir. Lembrando, A gente torce pro cara ser o próximo Danny Trevathan aí, que tava no Broncos, aí foi campeão, né? O cara foi draftado lá no final, se eu não me engano, da sexta rodada apenas, e virou aí o líder de tackles do Broncos, né? Dessa dominante defesa do Broncos aí, e agora tá lá ajudando o Bears, né? Mas eu acho que realmente ele vai começar forte. Eu acho que essa capacidade de dar tackles dele vai contribuir muito pro Special Teams, e vamos ver essa questão do físico, velocidade para tentar parar as jogadas, né? Mas vamos ver. Eu acho que, e se der certo, quem sabe o cara não pode despontar aí como uma grande surpresa. Às vezes acontece isso. Na defesa é mais raro, né? Mas às vezes acontece. É exatamente o que estava se falando. É o jogador que foi trazido para tentar melhorar a agressividade, né? Pode até ser lento, mas é o cara que se chegar, ele derruba. É isso que se precisa, e provavelmente foi, na hora de ser escolhido, foi levado isso em consideração. exatamente. O Vice Williams. Melhor do Vice Williams que foi escolhido. Então, eu confesso que eu não conhecia ele antes do draft. Acho que poucas pessoas conheciam, obviamente.
Mas eu vou confessar também que eu não queria ele. Eu queria o cara que foi draftado na 7ª rodada, Caio, eu diria que você então, praticamente... eu queria o Scooby Wright, que esse eu conhecia. E era um monstrinho também, mas pelo que eu tenho lido e pelo que eu tenho visto do Marakevich, parece que foi uma ótima escolha e que ele vem aí pra ser uma máquina de tackles. Então, gostei do que li até agora sobre ele. Lembrando que o Matakevich, ele ganhou o prêmio de melhor linebacker do college e também de melhor jogador defensivo geral. Ele ganhou os 2 prêmios da última temporada. A situação dele até que não tá tão ruim, porque a gente perdeu 2 jogadores dois inside linebackers, né, que foram embora. Então talvez ele até consiga, se destacando no Special Teams, ele até consiga uma vaga no roster dos 53. Mas eu não me surpreenderia ele conseguir uma vaga no 53, não. A concorrência dele não é a das mais fortes, não, né? Perfeitamente possível ele conseguir o lugar no roster. Sim, outro ponto aí do Marakevich é que ele tem 40,5 tackles for loss na carreira. Agressividade, né? Bem acima da média mesmo. O engraçado é que a gente tá botando maior fé num cara que é 7ª rodada. É o que eu disse, eu não coloco fé. Off-season é isso aí. A aposta que é uma aposta que vale a pena ser feita. E tomara que dê certo. A gente não sabe nem se ele vai estar no roster final. Vai que ele dá uma de Brad Kiesel aí, né? Não? Cara, qualquer jogador que é draftado, se você for olhar a carreira dele na universidade, é o cara que você vai... vale a pena draftar esse cara. Esse cara vai ter... nem sempre ele consegue se elevar pro próximo... pra NFL, entendeu? Produzir na NFL é outra história. É porque depois que teve essas escolhas, Antonio Brown, 6ª rodada, tem esse folclore, Tom Brady, 6ª rodada, a gente fica nessa expectativa. Pô, será que agora a gente vai acertar uma escolha de 6ª rodada? Mas é como o Zé fala, olhando bem a realidade, não é essa fantasia toda, essa utopia que a gente fica sonhando, porque já tem mais expectativa até de vez em quando a gente vê esses números desses caras do que no próprio Burns, no Davis. A gente quer ver mais o Wires em campo do que ver o Burns dando resultado. O Wires, se não der resultado, a culpa da FO, o Tony não sabe o que fazer, mas o Burns não der resultado, fazer o quê, né? Paciência. Era ruim, né? O cara, se o cara lá da 6ª rodada não deu resultado, é culpa de um monte de coisa. Se o cara da 1ª rodada não deu certo, é porque não tem talento. Não é assim também. A gente começa a achar que todo mundo que é draftado, todo jogador elegível pro draft vai ser estrela, né? Não é, né? O draft é formado por caras médios, né? Mas tem pereba também, tem jogador ruim no draft. Quem foi supervalorização que aconteceu no draft, principalmente depois que o Twitter entrou, a febre do Twitter, né? Que começou a surgir um monte de perfis teoricamente especialistas em draft e apostam em vários nomes e ao longo da temporada todo mundo some, ninguém mais banca aquele cara. É o mercado, né, cara? É muito bom. Precisa de gente gritando, né? Exatamente, é muito bom. Você não vai no mercado da sua cidade e não vai ter gente gritando lá que tem a tomate, a maçã mais doce, é tudo mercado, velho. É muita planta informação e tal. É muito bom você trabalhar com o draft, se envolver com isso, porque você fala cada coisa e no final você critica, mas eu não acreditei, não acertei, porque é muito difícil acertar o futuro, porque o cara testa a limitação e sei lá o que. É muito bom se envolver com isso, você botar o tapa na cara e depois se esconder totalmente. Quem foi o nosso 7º round pick do ano passado? Aquele traste do Hollywood, ele traste. Isso, esse cara. Deu certo, não foi? Bicho, ele não deu certo no Tampa Bay. Meu Deus é o melhor do jogador céu. do draft, jogador do secundário, do college, 1000 interceptações na carreira. Nunca fez nada. Eu não diria Meu Deus do céu. Eu não diria que foi uma escolha desperdiçada. Querendo ou não, por quê? 7ª rodada, teoricamente, não se deve esperar muita coisa. Então a gente arriscou num cara que teve uma produção muito grande no college, mas que na NFL não conseguiu render. Eu acho que ele nem chegou a jogar em algum jogo. Ou seja, aqui não, de certeza. Ele foi pra Tampa Bay depois, eu acho que ele nem chegou a jogar. Então, assim, pra mim não é uma escolha desperdiçada. 7º round, 6º round, você arrisca e vê no que dá.
Não tem negócio de desperdiçar a 7ª rodada, cara. Pra você dizer que o cara é ruim o suficiente pra não valer uma 7ª rodada, Exatamente. não tem nenhum jogador elegível no draft que você consiga dizer isso. Vocês desperdiçam como o Cleveland Browns faz todo ano, desperdiçar a escolha de primeira e de segunda rodada do meio pra trás, não faz isso. Você pode falar que foi uma escolha desnecessária, né? Que podia ter pego outro jogador, e não, mas dizer que o cara não vale uma 7ª rodada. Não, eu ia falar que essa questão de escolha de 7ª rodada desse jeito, ele é realmente baseado mais em, acho que, construção de talento futuro, e aquela questão, deu certo, ótimo, o time ganha. Não deu, digamos assim, é uma aposta de baixo risco, né? Pelo que eu andei lendo em relação a esse jogador, ele tem realmente falta talvez o calibre para jogar na NFL, não para jogar, né, mas para se desenvolver agora, né? Acredita-se que ele tem muito potencial para aprender, mas é igual o Zé Brasiliano falou antes, né? Talvez não a questão de o cara sabe ou não sabe, vai prestar ou não para a NFL, mas é uma questão de... é um jogador a ser moldado, a ser lapidado, né, digamos assim. Então ele é um cara que, se der certo, quem ganha somos nós. Se não der, o risco foi baixo, né? Então é a questão do estilo de jogo, né? Talvez muitos times, se é que analisaram ele, podem ter visto que o cara não era ou era um trabalho muito árduo para moldar para a NFL, e talvez o estilo esteja fazendo essa aposta, né? Talento, pelas análises que eu li, alguns artigos que eu li, talento ele tem, né? Ele mostrou isso, as estatísticas mostram isso. Só que talvez é a questão de conseguir moldar esse talento para o estilo de jogo da NFL mesmo. Acho que não quero ser repetitivo, acho que vocês já falaram bastante disso. Mas é só a relação que eu já li aí. Além disso, eu sempre costumo frisar, quando eu vou comentar o draft de forma geral, é que nem todo jogador que é draftado com a intenção de que se torne um superstar, né? Às vezes você pega um jogador, principalmente nesses últimos picks do draft, você pega jogador para que ele cumpra uma função específica. Por exemplo, você pega um jogador para que ele seja o retornador do time, não esperando que ele vai ser sempre, que todo wide receiver que você pegue vai ser vai ser o número 1, vai ser o cara das 1.200 recepções no ano. Não dá para ter essa ilusão assim, que todo jogador vai ser desenvolvido, vai se tornar superstar e vai ser pro bola e vai ser hall da fama. Não, às vezes o cara é draftado, vai cumprir o papel dele em times especiais, e pode se tornar um bom jogador. Também tem isso, o time não é só feito de superstar, né? Tem vários operários ali no meio. E pode ser um caso. Funciona. As franquias, principalmente os Steelers, a filosofia de montar time dos Steelers, de montar a roster, sempre foi baseado nisso, de ter jogadores adequados do roster inteiro, e não só ter o superstar, né? A gente sabe muito bem de franquias que tem superstars e não conseguem ganhar nada, não conseguem nem ganhar jogos, porque não tem base, não tem o resto são 3 superestrelas e 50 jogadores medíocres. Você tenta ter 53 jogadores suficientes, adequados. Essa é a intenção. E o draft, principalmente, é para ser feito isso. Eu concordo. E os Steelers é uma franquia, acho que é a franquia mais capaz de fazer isso, de toda a NFL, sem clubismo. Exato, eu concordo, e eu até perdi o fio da meada lá no início do podcast, quando o Ricardo falou sobre a filosofia de pegar o melhor jogador disponível, né? Eu necessariamente não concordo muito com isso, exatamente por tudo que você falou agora, em construir um elenco, né? E às vezes a gente pega jogadores, a gente já tem uma super estrela e o melhor disponível acaba sendo um jogador de posição similar. Então, às vezes a gente fica com 2 caras no elenco que tá ocupando espaço e não tá contribuindo da maneira efetiva. Às vezes vale mais um plantel, né, um elenco competitivo com bons jogadores em suas funções, do que às vezes a gente ter uma secundária igual a gente teve ano passado e outros bons jogadores em outras posições, né, super estrelas em outras posições. Então, de novo, perdi o fio da meada lá atrás, mas eu não iria nessa filosofia de pegar o melhor jogador disponível, exatamente para não bagunçar ou não confrontar posições já consolidadas no time, e sim reforçar posições com bons jogadores e construir um bom elenco, né, para promover a rotação, e eu acho que dessa maneira acho que é mais fácil até você ir mais longe nas temporadas. Então, pessoal, por hoje é só. A gente se empolgou demais até, estendeu um pouquinho, deixou tratar alguns assuntos que estavam na pauta, mas já
já vai ficar garantido para os próximos episódios. Claro, se vocês gostarem do que a gente falou hoje, eu tenho certeza que vão. E assim eu espero. Também, como o Zé comenta, a gente vai falar sobre os Steelers e a gente se empolga aqui. O tempo passa que a gente nem sente. Eu olhei agora em um relógio, estava um tempo, já se passou 40 minutos desde que eu olhei, que já estava se alongando. Então eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Qualquer sugestão que tiverem para falar, por favor, não deixem de comentar com a gente, sem receio algum de alguma crítica e no que melhorar. Como eu comentei no início, a gente espera perpetuar agora, que se torne algo semanal e entre na rotina de vocês. Por hoje é só, pessoal. Vou me despedir por nome de todos. Tchau. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super